Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Amém? Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Essa é a palavra do Senhor. Feche seus olhos, por favor. Ó Deus, em nome de Jesus, precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Traga discernimento a nós. Traga sensibilidade a nós, para ouvirmos essa voz mansa e suave para as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando essa carta foi escrita, a igreja estava sofrendo uma grande perseguição na época. Os judeus estavam, então, nesse momento, sendo tentados a voltarem à sua antiga religião, o judaísmo. O capítulo 3 e capítulo 4 desta carta vai falar sobre o descanso que nós temos no Senhor. E voltar à antiga religião, abrindo mão da verdade que eles haviam conhecidos em Cristo, eles estariam então negligenciando esse descanso prometido por Deus para aqueles que foram escolhidos, salvos em Cristo Jesus. O autor, então, aos Hebreus, os relembram que o povo não entrou na terra prometida na época, quando eles saíram do Egito, no descanso, por eles não darem ouvidos à voz de Deus. Mas decidiram sempre, então, se voltarem para a própria voz do seu coração. Ouvir a própria voz do seu coração. E assim eles murmuravam, assim eles fizeram um bezerro de ouro. E você conhece a história. E o autor está os relembrando de que eles não entraram, então, porque não foram sensíveis, eles não ouviram a voz do Senhor. No Novo Testamento, essa expressão palavra do versículo 12 que nós lemos, ela ocorre pelo menos 39 vezes. E na grande maioria das vezes que ela acontece, ela está falando tanto da palavra de Deus falada, quanto da palavra de Deus escrita. O texto lido nos mostra porque nós devemos ouvir a Deus, então, através da palavra escrita, inspirada pelo Espírito Santo do Senhor. E é sobre isso, então, que nós vamos ver aqui o porquê que é tão necessário ouvir a voz de Deus através das Escrituras. E o autor traz algumas coisas à memória desses judeus que estavam pensando em retornar à sua antiga religião. E uma delas é que a voz de Deus, por meio das Escrituras, ela é uma voz viva. A palavra de Deus é viva. Viva. O texto faz uma afirmação de que essa palavra é viva. A palavra de Deus escrita e falada é viva. E por ela ser viva, ela produz também vida. Estevão, relatando a história de Israel no deserto, diz que Moisés não recebeu meras palavras, mas que ele recebeu palavras vivas, que continha vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 38, é este Moisés, quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, a qual ele recebeu palavras vivas.
No que isso implica, então, doutrinariamente para nós? É que a mesma voz que falou com clareza com o povo de Israel no pé do Monte Sinai, a mesma voz que falou com Moisés no pico do Monte Sinai, a mesma voz que quando o autor escreveu aos Hebreus e enviou essa carta, e essa carta é escrita, através dela, a voz de Deus falou com aquelas pessoas, essa mesma voz é viva e fala conosco hoje. A palavra de Deus é viva. Fala ainda hoje, ela se aplica para as pessoas hoje. A palavra de Deus traz vida. A palavra de Deus, ela ressuscita mortos. A palavra de Deus curou enfermos. A palavra de Deus salva, liberta, ressignifica a vida das pessoas. A palavra de Deus ressuscita casamentos que estão mortos. A palavra de Deus ressuscita relacionamentos que estão enfermos, destruídos. A palavra continua ressuscitando, a palavra de Deus recupera viciados que estão desacreditados. A palavra de Deus transforma vidas que estão presas nos vícios. A palavra de Deus, assim como libertou os cativos, liberta pessoas da prisão que estão com Satanás. A palavra de Deus é viva e ela fala ainda hoje. A palavra de Deus dá alegria para os rostos que estão molhados em lágrimas. A palavra de Deus traz brilho a rostos que estão em escuridão. Porque por ela ser viva, ela traz vida. E por isso é importante nós ouvirmos a voz de Deus através das Escrituras. Porque o mesmo Deus que fez tantas coisas pela palavra falada, pela palavra escrita às igrejas, no Novo Testamento, o mesmo Jesus que curou pela palavra falada, essa mesma palavra das Escrituras faz coisas poderosas ainda hoje. Segundo, é que a voz de Deus produz um efeito. E além de trazer efeito, a voz de Deus é irresistível. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus produz efeito. A palavra eficaz, no termo grego, é energis, que vem a raiz da palavra energia. A voz de Deus, quando ouvido nas Escrituras, lendo, meditando, refletindo, ouvindo o que Deus está falando ao teu coração, através da leitura bíblica, ela traz consigo grandes efeitos em nossas vidas. Porque muitas vezes não vemos pessoas amadurecerem, crescerem. Pessoas que estão há anos na igreja. Falta de ouvir a voz de Deus através das Escrituras. Se você não está ouvindo Deus, é porque a sua Bíblia anda muito fechada por aí. A voz de Deus, ela produz efeito porque ela é uma palavra ativa. A palavra em ação de Deus trouxe a bela criação à existência. E essa palavra escrita, falada, recria o homem morto em seus delitos e pecados e o traz para uma nova vida. Esse é o poder da palavra de Deus. Mas também ela é irresistível. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Justamente por isso ela é irresistível. Ela dá vida ao homem morto. Ela levanta ao caído. Mais cortante do que espada de 2 gumes, ela separa a nossa dependência do pecado. Ela separa o nosso apego ao mundo. Ela separa os nossos caminhos tortuosos.
ela nos separa da prática do pecado. Diz a história que Dwight Lyman Moody, ele estava pregando em Nova York, e ele precisava ficar em um hotel. E ele entrou em um quarto, se hospedou, e ele abriu uma gaveta de uma escrivaninha que tinha no quarto. E quando abriu aquela gaveta, tinha uma Bíblia Sagrada. E ele foi folhear aquela Bíblia. Quando ele foi folhear, ela estava toda comida por traça. E diz a história que ele disse que assim como a traça comeu aquela palavra, que o Senhor desse esse desejo a ele para todos os dias, ele também comer da palavra de Deus, porque ele queria ouvir a voz de Deus a todo momento. E ele mesmo disse uma certa feita: ou esse livro me separa do pecado, ou o pecado me separa desse livro. A palavra de Deus faz isso. Ela nos separa do mundo. Porque nós não vemos hoje, às vezes nós vemos aí numericamente o número de evangélico crescendo, e até 2030 seremos não sei quantos milhões de pessoas e vamos ultrapassar as outras religiões, os católicos, né? Melhor dizendo. Mas você vê crescer numericamente, mas você não vê isso transformando vidas, impactando o mundo, impactando a política, impactando a cultura, impactando a sociedade. Por que isso? E aí eu tenho que concordar com Dwight Lyman Moody. Ou esse livro me separa do pecado, ou o pecado me separa desse livro. Porque a palavra de Deus faz isso conosco. Quando nós a lemos, ela nos lê e nos mostra. A voz de Deus fala conosco através das Escrituras e nos mostra que nós estamos andando em caminhos tortuosos, sendo desobedientes, e que nós precisamos voltar para o caminho certo. É a palavra do Senhor. Ela é irresistível, ela produz efeito. Mas terceiro e último é que a palavra de Deus coloca em ordem o caos interior das pessoas. Muitas pessoas vivem um caos interior. E o autor aqui, ele diz: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Quando nós lemos a palavra, como eu disse, ela nos lê. E ela percorre o nosso ser como um todo. Nós ouvimos a voz do Senhor e Ele visita todo o nosso ser. Essa é a ideia do texto. Alma, frequentemente na Bíblia, significa o mesmo que espírito. Mas quando ambos se associam juntos no texto, como em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Quando ela aparece juntas, a ideia é: a primeira inclui todas as nossas afeições e sentimentos. A segunda, o espírito, inclui o intelecto, nossos pensamentos. E fala a verdade, quantas vezes seus pensamentos estão um caos? E isso afeta as suas emoções, seus sentimentos, fica um caos, em total desordem. Isso significa que a voz de Deus, quando fala com a gente, a palavra de Deus examina todos os nossos sentimentos, sonda todos os nossos pensamentos, e não há nenhum lugar em nosso ser em que a palavra de Deus não possa penetrar. Não há.
onde ninguém consegue discernir seus sentimentos, suas emoções, aquilo que você pensa, ninguém sabe. Mas quando você lê a palavra de Deus, ela esquadrinha todo você. É uma ressonância, sabe ressonância? Que vê você de assim, de assim. Isso é maravilhoso. Eu não sei se você entendeu, mas isso é maravilhoso. Pois sendo essa palavra viva, que gera vida em nós, visita todo o nosso ser, através de sua palavra, então, ele coloca em ordem o caos do nosso mundo interior, o caos dos nossos pensamentos, o caos das nossas emoções. Quando nós lemos essa palavra vai ajeitando as coisas, colocando aqui, coloca ali, organizando as coisas. Ela vai nos dando instruções, como nós devemos agir, esperar, paciência, benignidade, e a palavra vai colocando as coisas em ordem. Quebra-cabeça, está tudo revirado. Tudo revirado. Mas aí você vai lendo uma pecinha, vai encaixando na outra. E a voz de Deus vai soprando dentro de você. E vai te instruindo o que você deve fazer. Quando nós estamos ansiosos, preocupados com circunstâncias contrárias, medo, temerosos, tristes, feridos pela frustração, pela decepção, pela traição, abatidos, culpados pelo pecado. Quando nós estamos desse jeito, nós recorremos à palavra e nós ouvimos a voz de Deus que coloca em ordem todo esse nosso mundo interior que está um caos. Ele coloca em ordem o caos através da palavra. Lembra lá de Gênesis 1, como era o mundo? O mundo era sem forma e vazia. Trevas. Mas a palavra de Deus colocou tudo em ordem. Como é maravilhoso isso. Se você está com o seu ser, com o seu mundo interior desorganizado, eu vou te dar uma receita que você não vai encontrar em consultório. Vá para a palavra de Deus. Ele tem orientação para você. Nós não descartamos, lógico, nenhum tratamento. Também é bom. Deus usa as pessoas. Mas não abra mão da palavra do Senhor. Vá para a palavra de Deus. No início ele fez isso, ele colocou em ordem o caos que estava. E disse Deus, haja luz e houve luz. Ele foi organizando, colocando as coisas no poder da palavra. Ele trouxe à existência o que nada existia. Quando você se vê sem saída, talvez para você não tem mais jeito. Não existe saída. Não existe remédio. Não existe um trabalho. Não existe uma cura. Não existe nada. Olha, vá para a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, você vai encontrar, talvez você não vai receber a cura, mas você vai encontrar conforto. Você vai encontrar consolo, alegria, mesmo em meio a tantas dificuldades. Mas isso está em ouvir a voz de Deus, em ouvir a palavra de Deus. Deus pode fazer isso com seus sentimentos, com seus pensamentos. Colocar em ordem aquilo que está um caos. Vá para a palavra, ouça a palavra, leia a palavra em voz alta. Medite na palavra, reflita na palavra. Peça para que Deus fale com você através da palavra.
Ouça a voz de Deus através das Escrituras, em nome de Cristo Jesus. Ele fala conosco. Esses viajantes aqui do deserto do Antigo Testamento, que o autor traz à memória, falharam. Falharam porque não ouviram a voz de Deus. Não deram ouvidos à voz de Deus. E assim então, sabe o que aconteceu? Eles pereceram no caminho. Morreram no caminho, não entraram na terra prometida. Mas o cristão, o discípulo de Jesus, que ouve a voz de Deus através das Escrituras, encontra descanso para a sua alma em Deus. É isso que o autor está dizendo. Não volte para lá não. Quem fez isso foi as pessoas que não entraram na terra prometida. Deus tem descanso para vocês, mas para encontrar esses descansos, vocês precisam ouvir a voz de Deus. E essa palavra é viva, ela é eficaz, é mais cortante do que espada de dois gumes. Ouça essa voz. Essa entrada no descanso que o autor está dizendo no capítulo 3, capítulo 4, somente pode ser feita se a pessoa ouve e obedece à voz do Senhor. Você quer encontrar descanso em meio às circunstâncias contrárias que você enfrenta na vida? Todos querem. Eu estava dizendo para esse irmão hoje, Deus tem uma despensa, uma estante para nós. Está lá. Sabe, Deus tem essa despensa para nós. Às vezes é que a gente não usufrui, a gente prefere do nosso jeito, da nossa maneira. E Deus olha para nós e fala, rapaz, eu tenho tudo aqui. Está à sua disposição, vem e pega. Vem e pega. Está lá. Sabe como? Abra sua Bíblia de manhã e fala, Deus, eu não quero fazer a minha agenda, faça a minha agenda. E comece falando comigo aqui hoje. E você vai ouvir a voz de Deus te dando orientação e te dando descanso. Deus vai falar com você. Ao lermos a palavra do Senhor, nós somos alimentados, nós somos nutridos, somos revigorados. Sua alma está fraca? Ouça a voz de Deus através das Escrituras, porque ela é energia, ela revigora. Sua espiritualidade diminuiu, se esvaziou? Ouça a palavra de Deus, porque essa voz de Deus alimenta, enche o nosso tanque de combustível. Suas crenças foram colocadas em dúvidas, os problemas surgiram e você não vê solução, não vê saída? Ouça a voz de Deus nas Escrituras. Ouça a palavra de Deus. A pergunta que fica para nós é, para refletirmos e praticarmos, eu estou sensível a ouvir o que Deus está disposto a falar comigo hoje? Eu estou sensível mesmo? Você precisa estar sensível à voz do Espírito. Porque Ele fala. Ele está constantemente falando. Mas nós precisamos estar sensíveis para ouvir essa voz. Qual voz tenho ouvido mais? Segundo, qual voz nós temos ouvido mais? A voz do nosso coração? A voz dos nossos desejos? A voz das nossas vontades? A voz da internet? A voz da televisão? A voz dos jornais? A voz da política? Que voz nós temos ouvido mais? Existe uma voz que sacia a nossa alma, que mata a nossa sede. Essa é a voz do Senhor, nas Escrituras da palavra de Deus. Terceiro e último, a que ponto estou aberto para ser sondado pela palavra de Deus? Até que ponto você está aberto? Porque uma coisa é fato,
quando você ler essa palavra com o coração, pedindo para que Ele fale com você, Ele vai percorrer você, todos os cantos. E até que ponto você está pronto para entregar para Deus aquilo que a palavra vai pedir a você? Até que ponto? Ouça a voz do Senhor nessa noite, ouça a voz de Deus todos os dias. Feche os seus olhos. A banda vai subir, nós vamos orar, pedir para que Deus venha falar ao nosso coração. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por ter aberto os nossos ouvidos ao Teu chamado, à Tua voz. Obrigado por nos fazer ovelhas que ouvem a voz do bom pastor. Obrigado por sermos templo do Teu Espírito Santo, ó Deus, essa voz que fala constantemente conosco. Quando nós damos aquela pisada na bola, Senhor, a Tua voz fala conosco. Quando nós desobedecemos, essa voz fala conosco. Então, torna-nos sensíveis a essa voz, Senhor, para nos levar ao arrependimento constante. Ó Deus, que nós possamos ouvir as vozes, Pai, também do encorajamento. A voz, Senhor, que vai nos levar a lugares que nós nem mesmo conhecemos, mas nós vamos porque vamos seguir a Tua voz, Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, continua falando ao nosso coração. Senhor, não deixa-me ouvir os ruídos, aquilo que atrapalha de ouvir, Senhor, a Tua voz, Pai. Não deixa ouvir as vozes, Senhor, da aprovação, da afirmação. Não deixa ouvir a voz da cultura. Não deixa ouvir a voz, Senhor Jesus, daquilo que não lhe agrada, mas que eu venha estar sensível a ouvir a Tua voz. Dá-nos fome da Tua palavra, Senhor. Dá-nos fome de meditar a Tua palavra. Perdoa as nossas omissões, perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.